cima do Júnior. Do Senhor para bendizer o seu santo nome e para tributar-lhe a glória que lhe é devida, amém? Nesta noite, que é uma noite muito especial para nós, noite que nós estaremos realizando o batismo nas águas e fazendo a pré-inauguração do nosso tanque batismal, e o Senhor está presente nesse lugar, amém? Podemos assentar. Eu quero passar a palavra alguns minutos para a irmã Vanilda, que dirige o departamento de festas aqui na igreja, e ela vai dar uma palavra breve. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu
Anabela que estivesse aqui, amém? Pastora Anabela, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Anabela, pastora Anabela, sua presença solicitada aqui no altar. Amém? Quem manda você ser uma pessoa especial para nós? Queremos estar pertinho de você. Amém? Olha, irmãos, eu quero comunicar que terça-feira passada, dia 28, foi o aniversário da nossa querida pastora Anabela, a esposa do nosso pastor. E tanto quanto ele, querida, para nós. Então nós vamos fazer uma homenagem simples e rápida para não tomar muito tempo. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero que ela esteja aqui presente. Quero que o pastor Paulo esteja do lado dela. Nós vamos elevar ao Senhor agora uma oração, pedindo ao Senhor que guarde essas vidas e que continue abençoando grandemente, porque eles têm sido uma bênção nas nossas vidas. Coloquem de pé. Vamos levar a Deus a nossa oração nesta noite. Vou convidar o pastor Jairo para fazer esta oração. Ó Deus, nós apresentamos a Ti agora, ó Deus, este casal que tem levado a Tua obra, tem trabalhado por Tua causa, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre eles, fortalecendo, ó Pai, fortalecendo a esposa, Senhor. Sim, ó Deus, como um ramo frutífero, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar esta gravidez, abençoar, ó Deus, de uma forma especial. Ó Deus, que este filho, ó Deus, possa nascer saudável, perfeito, ó Deus, revestido da Tua graça. Ó Pai, em nome de Jesus, que esta obra continue, ó Deus, sendo levada à frente através do Teu servo, do Teu povo. Ó Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos este casal, ó Deus, neste momento tão especial, nesta hora tão especial, sim, ó Deus, na comemoração de mais um aniversário. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, ministrando sobre eles a Tua graça, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Teu santo nome. Queremos passar para sua mão uma lembrança do grupo missionário de adolescentes, do grupo missionário de jovens. Vamos cantar parabéns? Aniversário sem parabéns não é aniversário, né? Então vamos cantar parabéns, amém? Músicos, apóstolos. Sim, sim. Deus abençoe. Vocês, eu agradeço os grupos missionários que prestaram a sua homenagem, né? Sempre pega a gente de surpresa assim, surpresa boa, agradável, né? E eu quero agradecer mesmo, agradecer e quero agradecer também. Eu quero agradecer também que terça-feira, no dia do meu aniversário, eu recebi uma cesta de café da manhã lá em casa, né? Pastor até engordou mais uns pouquinhos aqui, as minhas custas, viu? As custas do meu aniversário, tá vendo? E eu tive que dividir, né, com meus meninos também, mas foi uma bênção. E eu quero agradecer ao grupo de homens e senhoras que mandaram a cesta
essa surpresa para mim lá em casa, e os grupos e os irmãos que colaboraram, que ajudaram para prestar essa homenagem para mim hoje. Muito obrigado. Se você quiser, eu obrigado. Você tem na oposição, pessoal. Podemos se acertar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não precisou nem de mandar apagar as luzes para poder soprar a vela, não, porque quando ligou aqui essas lâmpadas aqui, naturalmente as outras ficaram humilhadas, elas se apagaram todas ali, irmãos. Realmente nós estamos precisando trocar o relógio ali, porque do tempo da igrejinha era o 110, aí tinha poucas lâmpadas. Aí a igreja foi crescendo e a gente ainda não trocou o relógio, mas a luz do Senhor está iluminando esse lugar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero rapidamente dar alguns avisos aqui, antes da pregação da palavra do Senhor e da realização do batismo nas águas. Eu quero primeiramente lembrar a todos os membros da igreja, que no dia 10 de dezembro, ou seja, domingo que vem, domingo próximo, nós teremos aqui a Assembleia Geral da Igreja, que é a reunião geral de todos os membros da igreja, para ser feito um balanço geral do trabalho no ano de 95, para ser feito um balanço financeiro do trabalho da igreja, de todos os trabalhos relacionados à obra aqui nesse bairro. E é indispensável a presença de todos os membros da igreja na reunião de Assembleia Geral. O membro da igreja deve participar, vir munido da carteirinha de membro. E se você vai batizar hoje, certamente não recebeu ainda a sua carteirinha de membro, eu vou passar para você na Assembleia. As pessoas que estão se batizando hoje poderão entrar sem a carteirinha, porque estarão recebendo a carteira de membro na Assembleia Geral, no domingo de manhã. A Assembleia vai começar às 7 horas da manhã e todos os membros da igreja precisam participar. O membro da igreja que não puder participar da Assembleia, por um motivo bem justo, deve fazer uma carta, entregar no escritório da igreja, comunicando a sua ausência na Assembleia Geral da igreja, para que você não seja tirado do rol de membros da igreja. Amém? Domingo, 7 horas da manhã, em nome de Jesus, Assembleia Geral. Eu quero ainda lembrá-los que no próximo dia 13, mais precisamente 13, 14, 15 e 16, ou melhor, 13, 14, 15, 16 e 17 de dezembro, nós vamos ter aqui a cruzada de fé e finanças, onde nós estaremos pregando a respeito da prosperidade à luz da palavra de Deus e entregando na mão de todas as pessoas que aqui estiverem presentes a folha do projeto de vida, para que nós possamos fazer um projeto de vida para o ano de 1996, e será um trabalho muito especial, onde nós estaremos ungindo você, para que o Senhor venha prosperar você grandemente no ano de 1996. Então, no dia 13, é uma quarta-feira, é a abertura do trabalho. Você que tem planos de grande prosperidade para o ano de 96, venha formar conosco um projeto de vida a partir do dia 13, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos aqui com esse trabalho especial, como nos outros anos nós já temos feito com grande sucesso. E todos os irmãos e todos vocês estão convidados para participar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vocês estão aí ainda? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o último aviso que eu tenho para dar hoje é o seguinte: terça-feira, reunião com todos os presidentes de grupo missionário e líderes de departamento da igreja. É impreterível a sua presença. Terça-feira, às 19h30 aqui na igreja, reunião com os presidentes de grupo missionário e líderes de departamento da igreja. Amém? Não deixe de vir, nenhum presidente de grupo pode faltar a essa reunião,
porque é a última do ano e nós temos assuntos de muita importância para ser tratado. Amém? Eu quero dar um alô especial para a turma lá de cima. Lá em cima, para quem está aqui embaixo do rio, está lotado de gente ali. Fica de olho nessa meninada lá em cima, viu? Que tem beiral ali em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos ter uma oferta para consagrar nesse mundo. Pegue na sua mão e nós vamos fazer a consagração. Normalmente, a gente, nos dias de culto normal, a gente apresenta os visitantes um por um pelo rosto, né? Muitas pessoas que a gente já conhece de outros lugares e que estão prestigiando hoje o batismo dos irmãos, que estão participando. Oh, maravilha, hein? Que povo lindo, rapaz. Fala de mim, porque eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Amém? Diz a Bíblia que o dízimo é do Senhor. Vamos consagrá-lo em oração, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós nos regozijamos na Tua presença, pela vida de todos aqueles que estão presentes neste culto, e pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar a Tua bênção sobre a vida de todas as pessoas que têm contribuído financeiramente com o reino de Deus na terra, nesta igreja ou em qualquer outra igreja. Ó Pai, são valentes, são guerreiros, são pessoas de fé, que têm sido responsáveis pelo crescimento da evangelização no Brasil. Nós te damos graças por esses irmãos. Pedimos que o Senhor receba os dízimos que são trazidos diante do teu altar agora, receba as ofertas que voluntariamente são trazidas perante o teu altar, são santo ao Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor ministre a toda sorte de bênção e prosperidade na vida dos teus filhos, para cumprimento da tua palavra. Senhor, abre as portas e as janelas dos céus e derrama sobre o teu povo a bênção da prosperidade, que o teu povo possa prosperar para testemunho do reino de Deus, em nome de Jesus, e que a obra do Senhor em todos os lugares seja um reflexo da fidelidade daqueles que te amam e guardam a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem não tem Bíblia diz amém. Muita gente. Quem tem Bíblia e não trouxe a Bíblia diz amém. Para você não é amém, não. Para você é misericórdia, né? Você tem, não trouxe? Oh, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Quem achou diz amém? Diz a palavra de Deus. Versículo 19, pessoal. 28 e 19 de São Mateus. Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De honra e de toda glória. Nesta noite iremos pregar a tua palavra e pedimos que o Senhor venha nos esconder atrás da cruz do Calvário, para que seja notório, ó Deus Altíssimo, a glória do Senhor nesse lugar, para que o teu nome, e tão somente o teu nome, seja exaltado. Ó Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e fala aos nossos corações, porque o Senhor é Deus e a tua palavra é viva e verdadeira, capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito e transformar a vida do indivíduo. O Senhor é grande e poderoso. Amém. O batismo vindouro que iria ser estabelecido por Deus como parte do plano de salvação para alcançar as pessoas. E lá no dilúvio nós vamos ver que aquelas águas contidas ali, que inundaram completamente a terra, elas eram águas que vieram sobre a terra com o objetivo de punir o pecado.
Eram as águas que vieram para punir o pecado. E nós podemos ver que ela tinha também o propósito de sepultar os ímpios. Por quê? Porque quando no momento em que Deus encheu completamente a terra de água, e Noé e a sua família, ouvindo a palavra do Senhor, que anteriormente já lhe avisara a respeito do dilúvio, e é interessante que nós saibamos que antes do dilúvio, a Bíblia não relata que havia chovido sobre a terra. É isso que a Bíblia fala, que a terra ela era molhada com orvalho, não havia chovido antes do dilúvio, diz a Bíblia Sagrada. E veja bem, Noé foi aquela pessoa incumbida por Deus de anunciar que o dilúvio iria acontecer, e as pessoas endureceram o coração diante daquela palavra que Noé anunciava, endureceram o coração. Mas a palavra de Deus tinha que se cumprir, e chegou o dia em que a palavra de Deus se cumpriu, e o dilúvio realmente, como Noé havia dito, veio sobre a terra. E naquele momento, Noé, que havia feito uma arca, aquela arca que Noé havia feito, poderíamos imaginar que as pessoas a chamavam e a batizavam de arca da loucura, imaginando que Noé estava doido, imaginando que Noé estava caducando, que ele estava maluco. Um homem de uma idade bastante avançada, construindo uma arca enorme, sob a alegação de que Deus lhe havia dito que iria cair chuva abundante sobre a terra, a ponto de inundar toda a terra e matar todo mundo. Poderia ser chamada de arca da loucura, mas as coisas que às vezes parecem loucura para o homem, para Deus não é. E Noé fez a arca conforme Deus lhe havia mandado, entrou na arca, e todas aquelas pessoas que desprezaram aquela palavra, rejeitaram aquela palavra, não quiseram, por opção pessoal, entrar na arca, ficaram do lado de fora. E a Bíblia Sagrada fala que o dilúvio veio conforme a palavra do Senhor, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Amém, meus irmãos? E Deus é fiel em todas as suas palavras. E diz a Bíblia Sagrada que a água do dilúvio inundou a terra. Noé entrou para dentro da arca, juntamente com a sua família. E todas as outras pessoas que habitavam a terra, ficou do lado de fora por opção, não quiseram entrar na arca. Estava na arca Noé, sua família e os animais. E agora, o batismo, que hoje nós estamos aqui preparando para batizar esses irmãos, ele tem um simbolismo que talvez tenha muito a ver com aquelas águas do dilúvio. Porque no momento em que aquelas águas do dilúvio, ela envolveu toda a terra, aquela água era a demonstração da ira de Deus contra o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida eterna em Cristo, diga graças a Deus. E aquela água tinha o objetivo de punir o pecado, e ela puniu o pecado ao mesmo tempo em que ela sepultava os pecadores, porque aquele que não quis entrar na água, ele ficou exposto, ou na arca, ficou exposto à água do dilúvio, e a água do dilúvio foi a sua sepultura. Ali ele realmente foi sepultado. O homem pecador sepultado nas águas do dilúvio. Que coisa interessante, o homem pecador sepultado nas águas do dilúvio, enquanto Noé, um homem que deu crédito a Deus, estava protegido dentro daquela arca, abraçado pela arca. Noé não foi atingido em nada, diga graças a Deus. Agora nós temos diante de nós o tanque batismal, onde verdadeiramente muitas pessoas daqui a pouco estarão passando por ele, entrando dentro dessas águas batismais. E nós, protegidos por Cristo, somos colocados em um novo mundo, porque veja bem, aquelas águas, ao mesmo tempo em que o dilúvio servia para punir o pecado e sepultar ali o homem pecador, aquela mesma água que puniu o pecado e sepultou o homem pecador, ela também foi usada para transportar Noé para uma nova vida, para um novo mundo, para um mundo
até aquele momento, livre das corrupções de outrora. Você entende isso? A mesma água que puniu e sepultou o pecador, o pecado, transportou Noé e sua família para um mundo novo, para um mundo de esperança, para um mundo renovado, para um mundo diferente. E ele entrou pelas águas do batismo em uma nova era. Diga graças a Deus. Estas águas aqui, águas batismais, e nós vamos analisar, nós que passamos pela água do batismo, protegidos em Cristo, que é a arca. Diga graças a Deus. Jesus Cristo é a grande arca que nos protege. Somos colocados em um novo mundo, em um novo reino, porque a pregação do batismo que João Batista pregava era exatamente: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O que é chegado? O reino dos céus. As águas batismais, conforme aquelas águas, ela verdadeiramente, ela vai transportar o cidadão, aquele novo homem renovado, aquele novo homem em Cristo, para o mundo de Deus, o mundo onde o pecado não exerce autoridade sobre as pessoas, porque a Bíblia diz assim: porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Diga graças a Deus. As águas batismais há de nos transportar para um novo mundo, um mundo onde o pecado não tem domínio sobre as pessoas, um mundo onde Cristo Jesus é supremo governador e imperador e comanda a vida das pessoas. Diga graças a Deus. Esta mesma água batismal, olhe para mim, semelhante àquela água do dilúvio, é a água também onde, da mesma forma que os ímpios foram sepultados na água do dilúvio, o simbolismo do batismo nos traz a grande revelação de que nesta água batismal, da mesma forma que vai ser transportado para um novo mundo, um novo homem, ficará na água batismal o velho homem, o homem pecador, o homem ímpio, o homem incrédulo, o homem que não teme a Deus, o homem que despreza as coisas do Senhor, o homem que trata com ironia aquilo que Deus santificou. Vai ficar ali o homem corrupto, o homem mentiroso, o homem do passado, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Vamos aplaudir o Senhor. Vai ficar na água do batismo, sepultado, tal qual os ímpios foram sepultados nas águas do dilúvio. Seremos transportados, bendito seja o nome do Senhor. Estas pessoas que estão aqui agora, escondidas em Cristo, guardadinhas nas mãos poderosas do Senhor Jesus, vão ser transportadas definitivamente para uma vida diferente, para uma vida transformada, para uma vida que talvez vocês alguns anos atrás nunca imaginavam e não conhecia. Porque, irmãos, Noé não podia imaginar antes da revelação de Deus um mundo sem aquela população ímpia que estava ali corrompendo e desagradando ao Senhor. Mas de repente Noé tem a chance de entrar em um mundo novo, onde tudo podia se começar tudo novamente, para se fazer certo aquilo que outrora havia sido feito errado. Vocês estão nascendo de novo, amém? Tudo novo. De repente alguém chega e diz assim: não, o indivíduo fez isso, agora vai batizar e vai virar crente. Mas isso é a benevolência de Deus, amém? É o indivíduo que foi isso, fez isso, mas agora ele é uma nova criatura, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, amém? Ela não acaba, ela é eterna, aleluia! Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, o amor de Deus, aleluia! A Ele seja a glória, o domínio, o poder, a força. E agora vem João Batista pregando no deserto acerca do batismo. João Batista, que por excelência recebeu este nome por aquilo que ele fazia, porque naquela época o indivíduo recebia o sobrenome, às vezes pelo aquilo que o seu pai era, às vezes por aquilo que ele fazia, às vezes pela cidade onde ele morava. Por exemplo, Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré, amém? Porque ele morava em Nazaré. Então conhecido era como Jesus de Nazaré. Alguns eram conhecidos como
como, por exemplo, Simão era conhecido como Simão Bar Jonas, ou seja, Bar filho, ou seja, Simão filho de Jonas. Isso ficava como se fosse um sobrenome do indivíduo, Simão Bar Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas. Assim ele era conhecido. João, este João, homem de Deus, do qual o profeta Isaías, 500 anos antes de Cristo, havia profetizado e dito assim, que ele seria a voz daquele que ia clamar no deserto para preparar o caminho do Senhor. Este João, que recebeu o pseudônimo de Batista, porque ele batizava, Batista é o que batiza, João Batista, ele já era conhecido por excelência, porque ele era aquele que recebeu de Deus a tarefa de implementar no plano de salvação, começar a dar sequência ao plano de salvação de Deus, ou abertura nele, quem sabe poderíamos dizer assim, preparando as pessoas com o batismo do arrependimento de pecados. E este João, ele batizava as pessoas, pregando a mensagem do arrependimento, porque não pode haver batismo sem arrependimento de pecados. Se alguém batiza, primeiro ele precisa arrepender de pecados, e posteriormente nós vamos ver isso. Agora um detalhe muito interessante, que João Batista batizava no local chamado Rio Jordão, e a parte onde João Batista normalmente batizava neste Rio Jordão, era a parte baixa do Rio Jordão, no Baixo Jordão. E João Batista batizava no Baixo Jordão, que era exatamente o lugar onde Josué, muitos anos atrás, aleluia, Josué orou, e o Rio Jordão, há 1000 anos atrás, Deus fez aquele mesmo lugar secar, aquele rio secar. E a Bíblia diz que naquele lugar, o povo de Israel atravessou esse lugar para entrar em uma nova terra, na chamada Terra Prometida. O local do batismo de Jesus Cristo foi exatamente o local onde o povo atravessou para entrar em Canaã. Vamos aplaudir ao Senhor, porque isso é tremendo. Isso é tremendo. No local onde ele batizava tinha ali uma importância muito grande, porque ali, marcado para o povo de Israel, marcava para o povo de Israel o lugar onde eles ultrapassaram para entrar em uma nova terra. Diga graças a Deus. Estas águas é o lugar onde você vai passar por ela para entrar em uma nova terra. Vamos dizer aleluia ao Senhor. A palavra de Deus é harmônica, é divina, é perfeita, é maravilhosa, e ela nos entusiasma. Diga graças a Deus. Ela nos entusiasma, porque ela é perfeita, maravilhosa, que coisa gostosa. Tá bom assim? Diga eu sou de Jesus. Maravilha. O batismo nas águas é a declaração pública que agora você está vivendo para Cristo. E você é dele, pertence a ele, seu coração é dele, a sua vida é dele, a sua mente é dele, a sua casa é dele, suas coisas são dele, tudo que você tem é dele. Ele é o seu Senhor. Senhor significa, na etimologia da palavra, dono. Ele é o dono da sua vida, é ou não é? Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha! No batismo nós somos publicamente ungidos como filhos de Deus, por declararmos publicamente a nossa fé. Aleluia. A Bíblia diz assim, pecado. E o batismo era para pecadores, porque João Batista pegava raça de víbora para os fariseus. Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. Era a pregação de João. Ou seja, o que nos dá a entender é que o batismo é ministrado mediante arrependimento de pecados. Mas Jesus não tinha pecados, e agora ele chega para João querendo se batizar. E João olha, João era primo de Jesus. Ele havia ficado muitos anos sem ver o Senhor Jesus Cristo, desde a sua infância, que eles não se encontravam, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo revelou a João que Jesus era o Cristo. Amém? Agora veja bem, no momento em que Jesus chega para ser batizado, João Batista mete um olho nele assim e fala assim: peraí, que é isso? Você querendo que eu te batize? Batismo é para pecador arrependido. Eu não posso te batizar.
Ih, rapaz, foi uma dureza. João não queria batizar de jeito nenhum. Batiza não batiza, não, de jeito nenhum. Não, você vai me batizar. Batiza, Ricardo. Batiza, não, batizo, tá? Foi uma dureza. Para Jesus convencer João, para ele batizar ele, foi duro. E João tentava explicar para Jesus, mas Senhor, o batismo é para os pecadores arrependidos. Você não tem pecado. E Jesus disse assim: ó, João, tem que me batizar. Você tem que me batizar. Aí Jesus deve ter cochichado na orelha dele: rapaz, nós temos que cumprir toda a escritura, toda a justiça de Deus. Tem que ser feito. Você sabe que eu não tenho pecado, eu também sei. Mas o povo precisa saber que a escritura tem que ser cumprida. Cumprir. Ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a escritura. Você vai. Ô irmãos, ele não tinha pecado, mas ele tinha que ser batizado para exemplo nosso hoje. Amém, meus irmãos? E a Bíblia diz que ele foi batizado. E João Batista deve ter ficado feliz, que maravilha, poder batizar esse homem. Ele não queria, mas aquele insiste, que bênção. E ó, beleza, hein? Aí a surpresa de João foi muito grande, porque no momento que Jesus acaba de batizar, aquele momento gostoso, todo mundo olhando, aquele debate dos dois, né? Aquela fila, porque a Bíblia diz que eles vinham de longe para ser batizados por João. Ele pregava a pregação dura, aquela pregação assim. A Bíblia fala que João Batista era um homem de palavras pesadas, mas o pessoal vinha de longe para ser batizado por João. E havia uma multidão, todo mundo esperando. E Jesus entra lá e começa a bater papo, todo mundo esperando. Que homem é esse que estão demorando a batizar ele? Quando ele batiza, olha para mim aqui, que coisa gostosa. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo acaba de ser batizado, ele não demorou dentro d'água, saiu rápido. E a Bíblia fala que o céu se abre. Olha que coisa poderosa. No momento do batismo dele, Deus estava demonstrando para o mundo, revelando para o mundo coisas maravilhosas. Ou seja, Deus estava demonstrando para o mundo, apresentando publicamente o Senhor Jesus Cristo, que até então era apenas Daniel. Jesus até então era um homem de Nazaré, era o carpinteiro de Nazaré, era o filho de Maria, era o filho de José, era o filho do carpinteiro. Mas agora, a partir do dia do seu batismo, o Senhor Deus Todo-Poderoso põe ele dentro d'água, e quando ele sai dentro d'água, acontecem coisas poderosas. O céu se abre, todo mundo olha, aleluia. A Bíblia fala que olha para mim. A Bíblia diz que quando o céu se abriu, todo mundo olhando assim, maravilhado. A Bíblia fala que do céu desce uma pomba, o Espírito Santo de Deus, e pousa sobre o Senhor Jesus Cristo. Com ninguém acontecia isso, mas aquele homem era especial. E diz a Bíblia Sagrada que uma voz sai do céu. Poucas vezes se ouviu voz sair do céu. E a Bíblia fala que quando aquela voz sai do céu, como voz poderosa de relâmpago, de trovão, diz a palavra do Senhor, aleluia, que Deus diz assim lá do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria e me comprazo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: este é o Cristo, este é o Salvador, este é o Messias, este é o Manuel, este é o Deus conosco, este é daquele que Isaías profetizou, que Jeremias falou, que Noé anunciou, que Moisés dele falou. Estava diante do povo aquele do qual todos os profetas anunciaram. Estava diante daquele povo aquele ungido poderoso do Senhor. E Deus estava deixando de lado o carpinteiro de Nazaré e apresentando ao povo o seu ungido, o seu guerreiro, o seu poderoso de Jacó. Estava apresentando o leão da tribo de Judá, estava apresentando a rosa de Saron, o lírio dos vales, o Deus poderoso, o grande Emanuel. A Ele seja a glória, o domínio e o poder. Nas águas batismais aconteceu a grande revelação de Deus ao mundo, apresentando agora, toma, Ele é seu. E a partir daquele dia, Jesus foi para o monte, e Jesus começou a curar os enfermos, levantar os paralíticos, curar os enfermos de toda sorte de enfermidade, expulsar os demônios e fazer obras que o mundo jamais viu, através de outro homem. O batismo, momento importante, momento sublime, momento inigualável, momento de alegria, momento de emoção, momento de manifestação de Deus na vida daqueles que assistem e na vida daqueles que dele participam. É um momento importante, e eu quero concluir a minha palavra de hoje fazendo menção
daquilo que a Bíblia trata como sendo o símbolo do batismo, na visão apostólica do grande apóstolo São Paulo, o maior evangelista da história da igreja primitiva e da história da igreja de todos os tempos, porque como o apóstolo São Paulo não apareceu ainda um outro evangelista que fizesse o que ele fez. Do bairro Universal, não? A pastora Maria de Lourdes, aí com o pessoal que vai batizar, pode, sobe aqui, fica com nós aqui, pastor, em nome de Jesus. Olha para mim, cadê ela? Vem cá, passa ali, ó. Isso. A pastora Maria de Lourdes é pastora do bairro Universal aqui e vai batizar os irmãos lá da igreja dela conosco aqui, amém? Seja bem-vinda, em nome de Jesus, amém? Olha para mim, pessoal, para fechar, Paulo dá uma visão maravilhosa a respeito do batismo, dentro de um simbolismo grandioso. Ele descreve aqui no livro de Romanos, eu quero ler para vocês, diz assim, olhe bem, Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na morte ou na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos aplaudir o Senhor. Olha que visão extraordinária do apóstolo São Paulo, o simbolismo mais marcante do batismo, que trata de morte, sepultamento e ressurreição. Exatamente as três coisas que aconteceram com o Senhor Jesus Cristo: morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o simbolismo marcante do batismo. Por quê? O batismo representa, fale comigo, morte, sepultamento e ressurreição. Agora vamos ver que beleza isso. A Bíblia diz que nós, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, morremos para o mundo, amém? O mundo pode achar isso estranho, porque as coisas de Deus em geral para o mundo é estranho. É estranho. A palavra de Deus para o mundo em geral é uma coisa estranha. Mas a Bíblia fala que quando o indivíduo aceita Jesus como seu Salvador, ele morre para o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, e a Bíblia diz que o indivíduo morre para o mundo. Quando o sujeito aceita Jesus como Salvador, ele larga as práticas do passado. Então, significa que ele morreu para o mundo, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos ao pecado. Fale comigo, eu estou morto para o pecado. Olhe para mim, você está morto? Amém? Irmão, morto precisa ser sepultado. Você imagina bem nós pegarmos um morto, me desculpa, mas eu tenho que falar. Você pega um cidadão morto, essa igreja, com esse calor que está fazendo aqui, e você deixa um indivíduo morto aqui dentro, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, quem vai ficar aqui com esse morto, pai? Porque o indivíduo que morre e não é sepultado, cheira mal, dá problema. Você está morto, amém? O morto precisa ser sepultado. Tem pessoa, irmão, que aceita Jesus e não quer batizar, não pode. Você está morto, você tem que ser sepultado. Morto não pode ficar andando por aí. Você já imaginou um morto aqui, uma semana, um mês, um ano? Então o simbolismo do batismo, primeiro é morte. Fale comigo, primeiro é morte. Morte para o pecado, morte para os vícios, morte para o adultério, morte para a prostituição, morte para a mentira, morte para tudo aquilo que desagrada ao Pai. Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? Morte para tudo que desagrada ao Senhor, morte para a incredulidade, tudo isso, você está morto para isso. Morte para a ignorância. Você já imaginou um indivíduo morto? Você dá um beliscão nele, aí ele levanta e dá um soco na sua cara? Que morto é esse?
morto não reage. Morto é manso, porque ele está morto. Pega um alfinete e cutuca o morto, ele não vai fazer nada. O indivíduo que aceita Cristo como Salvador, ele está morto. Amém? Ele morre para o mundo, ele morre para uma natureza pecaminosa, ele morre para a ignorância. Aquele indivíduo que era ignorante, que matava, que brigava, que reagia, que queria brigar, que queria aprontar, ele morreu para dar lugar a uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Para dar lugar a um homem transformado, um indivíduo humilde, que crê no poder de Deus e na justiça do Senhor. Agora olhe bem, depois do indivíduo morto, nós vamos ter que sepultar ele. A água do batismo é a sepultura descrita pelo apóstolo São Paulo. Aí você pega ele, olhe bem, você pega ele e leva ele para as águas do batismo. E ali, olhe para mim, você vai pegá-lo e deitá-lo nas águas batismais. É assim que você vai sepultá-lo completamente, porque o batismo que a Bíblia ensina é esse batismo, o batismo por emersão, onde o indivíduo é emergido dentro da água. Olhe para mim, porque ele está completamente sepultado. É um simbolismo importante, porque para Deus os símbolos têm muita importância. Amém? Está sepultado. Só que Jesus não ficou na sepultura. Amém? Amém, pessoal? Então nós não podemos deixar um indivíduo na sepultura. Eu contava para o pessoal hoje de manhã que logo que eu entrei para o ministério e comecei na carreira pastoral, eu tinha uma pastora Neida, minha mãe na fé, e ela falou: hoje Paulo, você vai batizar o pessoal, mas eu vou ficar por perto para te ajudar. Eu falei: ô glória, vamos batizar o pessoal. Primeiro batismo meu. E aí, eu lá, preparado, entusiasmado para batizar o pessoal. Só que estava acontecendo um problema. Eu estava demorando demais a levantar o sujeito de dentro d'água. E quando o camarada levantava, ele levantava assim, meio fora do ar, porque eu estava descendo ele dentro d'água mais do que ele devia. Aí a pastora dele me cutucou e falou assim: você mata o pessoal. Eu falei: mas eu não estou morto, mas não é assim não. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer hoje não, viu? Então, irmãos, o sujeito morreu, nós vamos sepultá-lo nas águas batismais. Mas da mesma forma que Jesus não ficou na sepultura, esses mortos que estão aqui, ó, não vai ficar também não. Amém? Porque eles vão ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Vamos aplaudir o Senhor. Esse é o simbolismo do batismo: morte, sepultamento, ressurreição. A morte do velho homem, o sepultamento do velho homem e a ressurreição da nova criatura em Cristo Jesus, transformada, modificada. Aleluia. Hoje, os maridos que têm as suas mulheres que estarão se batizando, estarão recebendo uma mulher transformada. E as mulheres que têm o seu marido que vão se batizar, vão receber maridos transformados pelo poder de Deus. Que coisa interessante. Só Jesus faz isso. Vamos encerrar aplaudindo o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fica dividido isso assim. Vocês que estão aqui à frente para se batizar, levanta a mão direita assim. Fale comigo assim: nesta noite, perante a igreja do Senhor Jesus Cristo, perante o ministério desta igreja, e na presença de Deus, eu irei de livre e espontânea vontade, por crer na palavra
passar pelas águas do batismo. E diante de Deus, eu me comprometo, nesta noite, a ser fiel a Deus, a palavra de Deus, a amar os irmãos da igreja do Senhor, a fazer tudo para agradar o Senhor. Comprometo-me perante o Senhor, seguir a orientação do pastorado desta igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular. Comprometo-me perante o Senhor, fazer tudo para que eu e toda a minha casa possa ter um compromisso sério com Deus. Peço ao Senhor que me ilumine, para que em momento algum da minha vida eu venha abandonar a fé que perante o Senhor hoje eu assumo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Diga.
este batismo no meu Pai, faz a obra tão perfeita do Espírito Santo, para a glória de Jesus. Cordeiro de Deus, bendito teu nome seja. Glória a Jesus, aleluia. Misteriosamente inexplicável.